CBN, eleições 2024. A CBN e o G1 fazem esta semana uma rodada de entrevistas com os concorrentes à Prefeitura de Piracicaba. Seguindo a ordem estabelecida com os partidos, o convidado de hoje é o prefeito atual de Piracicaba, Luciano Almeida, do PP. Eu, Felipe Pereira, o jornalista Rodrigo Pereira, vamos conduzir essa conversa com o candidato. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Fazendo uma breve apresentação aqui do nosso convidado, o Luciano Almeida é piracicabano, formado em administração de empresas pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, e pós-graduado em administração e gestão de negócios internacionais pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. No governo do estado, foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, presidente dos conselhos deliberativos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e da Invest São Paulo. Participou como conselheiro da Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado, e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Em Piracicaba, já foi secretário de Indústria e Comércio. Em 2020, foi eleito prefeito com 85.081 votos. E a partir de agora a gente passa a contar nossos 20 minutos de conversa. Candidato, vamos começar com um tema bastante importante, que é o da saúde. A sua gestão admite dificuldades para contratações de médicos. O teto salarial dado como uma das razões, vai passar para 25 mil no ano que vem. O senhor pode se comprometer que só essa medida vai resolver a situação? Quantos médicos, por exemplo, serão contratados e em quanto tempo? Bom dia a todos, aos telespectadores e ouvintes aqui da CBN, do G1. Primeiro, obrigado aí da oportunidade de estar aqui. Vamos lá, realmente a saúde, eu falo isso sempre, a saúde de Piracicaba é muito boa, né? A gente quando compara aí com outros municípios, Piracicaba já tem uma estrutura praticamente para atendimento de 1,5 milhão de habitantes, nós temos uma cidade com 430 mil, porque é uma base regional. Então nós temos uma estrutura já muito boa de saúde. Tem problemas? Tem, óbvio, como todo, em qualquer lugar, né? O mundo resolve, se fosse definir o problema número 1 no mundo é saúde, porque ela sempre necessita de mais apoio, a população envelhece, a população tem aí pandemias, tem tantas outras situações, mas é isso, no primeiro ano sim nós tivemos problema, porque há sim uma questão salarial. O médico ganhava 23 mil reais e tinha um corte de 8 mil reais, porque o limite máximo era 15 mil do prefeito. Então isso realmente dificultou com que médicos, nós perdemos 160 médicos no primeiro ano. E esses médicos não queriam fazer os nossos concursos públicos porque o salário era muito baixo. Então a gente acredita que a partir de agora nós vamos ter sim, a partir dos novos concursos, uma facilidade maior para que outros médicos queiram trabalhar em Piracicaba e reter aqueles que nós temos. Mas de modo geral a gente conseguiu fazer um equilíbrio também com o sistema privado. Hoje a gente temos estruturas nossas que trabalham com OS e funcionam muito bem. Nosso hospital regional é uma OS, 2 UPAs nossas são OS. Então a gente consegue, com o sistema público e o privado em equilíbrio, a gente consegue, já conseguimos diminuir essas deficiências. O Mais Médicos, o programa federal, né? Nós chegamos a ter algumas unidades de saúde, posto de saúde sem médico, hoje todas estão completas. Então, de modo geral, a gente fez isso. Embora haja uma crítica, né, o candidato, em relação... Ainda existe alguns casos, né? Tem ocorrido a Central de Ortopedia e Traumatologia recentemente, teve 2 casos. Então, vamos lá. Então, agora vamos entrar nas especialidades. Eu estou falando daquilo que é o atendimento básico que todos fazem. Quando eu vou em especialistas, e aí é outra situação, nós temos uma situação que faltam especialistas. Isso seja ortopedista, seja neurologista, seja psiquiatra. Existe uma dificuldade muito grande e nós conseguimos resolver. E essa história da ortopedia, é bom que se deixe claro, foram 3 médicos numa semana que foram embora, que passaram em outros concursos, e um que se afastou para ser candidato a vereador. Então,
E isso em uma semana nós equacionamos, porque nós temos um consórcio hoje que nos permite a contratação desses profissionais e que façam a cobertura. Então, quando a gente iniciou esse projeto do consórcio, que foi esse ano, a gente está conseguindo também reduzir essas filas que são relacionadas a especialistas. E agora, a gente tem certeza, fizemos alguns mutirões com relação a isso e estamos também diminuindo tanto a parte de especialistas como a parte de pequenas intervenções, pequenas cirurgias, pequenas necessidades que existem no sistema, além dos exames, que é outra situação que a gente, por causa da pandemia, muita gente deixou de se tratar e acabou represando muito o volume de necessidades de exames, e a gente está fazendo o que a gente chama zero a fila e está conseguindo também reduzir essa questão. Tenho certeza o seguinte, a saúde está equilibrada, você vai ter situações pontuais, mas a saúde de Piracicaba está muito equilibrada e com certeza ela ainda tem muito a melhorar. Em relação à crítica que existe da terceirização, principalmente de recursos humanos, nas UPAs, o senhor pretende então manter esse modelo de contrato apesar das críticas? Sandra, eu gostaria de saber quem critica, só se for meus concorrentes, porque os usuários, eu faço índice de aprovação de pesquisa, e todos aprovam e adoram o sistema que nós temos hoje nessas unidades privatizadas. Mesmo então, quando faltam profissionais sim. e Não fecham faltam escalas? profissionais, não faltam. É isso que tá, aí é que está o erro. Onde faltou profissional, que foi falado no COT, é a pública, não é a privada. Então vamos deixar isso claro. Hoje a vantagem de eu ter o sistema privado, faltava médicos, eu tenho 4 UPAs e um COT. Onde faltava médico? Em todas. Por quê? Porque eu não tinha o volume suficiente. Quando eu privatizei 2, eu consegui transferir o restante desses profissionais para as outras 3 unidades e hoje os 5 sistemas trabalham full. Então eu não tenho mais falta. E com certeza, se tem alguma falta, eu tenho algum problema, está muito mais relacionado às vezes à minha unidade pública do que às privadas. Privado o cara repõe imediatamente. Então eu não tenho problemas na privada. Certo, candidato. O senhor mencionou rapidamente críticas de adversários, a gente está numa corrida eleitoral, elas acontecem, a gente também precisa falar sobre elas. Os seus adversários nessa eleição têm apontado grande desaprovação no seu governo, citado pesquisas em relação a isso. O senhor tem essa percepção? Qual a sua percepção em relação a isso? Olha, eu sou um gestor, né? Isso é fato. Eu não sou um político nem politiqueiro. Então eu não sou uma pessoa que eu fico trabalhando e esse é o meu perfil. Foi para isso que eu fui eleito prefeito, para trabalhar e produzir, é isso que eu faço. Então eu não tenho essa viés como essas pessoas que são políticos de carreira, são políticos profissionais, ficam saindo na rua. Outro dia eu ouvi isso de um cara falar assim, eu acho que você não faz nada porque eu nunca te vejo. Eu falei, mas por que não? Quando a gente via o cara andando na rua, a gente acha que ele está fazendo alguma coisa. É uma questão de percepção. Agora, nunca se fez tanto investimento na história de Piracicaba, 1 bilhão de investimentos, nunca se gerou tanto emprego, são 22 mil empregos gerados nesses 3 anos. Somos, por 2 anos seguidos, a cidade mais segura do estado de São Paulo, acima de 200 mil habitantes. Os nossos indicadores são os melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma, em todos os setores. Então, agora, a percepção é uma questão que se trabalha ela e a gente precisa, e aí é o meia-culpa, eu sempre fui muito péssimo em fazer comunicação e a gente acha que o que falta é isso. Tem muita coisa feita, muita coisa entregue, mas a gente tem essa dificuldade de mostrar para a população o que a gente faz. Mas eu estou muito feliz porque essa pseudo rejeição, que já chegou aí há 2 anos atrás a quase 60%, hoje está em 40%. E eu estou muito feliz, porque eu acho que esse é o meu teto e era o meu target, chegar a 40%. Por quê? Porque eu sei como a estrutura de Piracicaba funciona e o porquê dessas rejeições. Então, assim, hoje com 40% eu tenho certeza que é o número que eu consigo atingir, era a minha meta e estou pronto para a eleição, porque a partir de agora a gente vai conseguir, inclusive, reverter muitas situações. Em relação a esse índice de rejeição que o senhor cita, alguma coisa que o senhor faria de diferente para tentar reduzir ele ainda mais? Comunicação, falta chegar a informação para as pessoas. Eu tenho muita dificuldade, assim, eu tenho uma estrutura muito boa, equipes boas, desenvolvendo, entregando, melhor projeto de educação do Brasil, melhor todos os indicadores, projeto zeladoria, o mais inovador, um programa de recap. Só em recap nós estamos fazendo quase 300 quilômetros contra, nos últimos 16 anos, 270. Então, assim,
nunca se fez tanto investimento, quase R$1 bilhão de investimento, tudo que está se fazendo. Agora, como é que isso, as pessoas vinculam que isso é do prefeito? Eu tenho algumas pesquisas que dizem assim, nossa, tudo é bom, saúde, educação é bom, mas o prefeito é ruim. Por quê? Porque as pessoas não vinculam que essas obras e que essas coisas que são feitas estão relacionadas a mim. Falta comunicação. Eu acho que esse é uma falha e a gente tem que também entender isso, que a percepção às vezes é tão importante como o fato. Então acho que nós estamos no caminho, porque agora as pessoas estão se abrindo, agora é o momento da política, e a gente está conseguindo então levar essa informação e as pessoas pelo menos estão tendo a oportunidade de saber o que foi feito e como está sendo feito. A gente recebeu aqui a pergunta do José Carlos, ouvinte nosso aqui da CBN, e muitos outros ouvintes já mandaram mensagens também quando houve aquela poda de árvores na Praça Antônio de Pádua Dutra, ali perto do Terminal Central, para a construção de um estacionamento. Foram 20 árvores retiradas e tal. O senhor propõe um plano de arborização e recuperação de áreas verdes e áreas de proteção permanentes. Como esse plano vai funcionar, candidato? Esse plano já existe, ele está sendo implantado, foram mais de 20 mil árvores plantadas só nesse ano. Então, assim, nós temos um programa muito sério. Eu sou também presidente do comitê do PCJ, né, da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e nós temos um programa de recuperação de nascentes, né, de pagamento de serviços ambientais, e é um projeto que funciona muito bem e graças a Deus isso tem dado condições para a gente manter a capacidade e a nossa produção de água no nosso município. Então esse é um projeto legal, a gente sabe como é que tem que ser feito, só que assim, o projeto de arborização, as pessoas têm que entender o seguinte, o que existe em Piracicaba, e isso é um fato, é árvores muito velhas, que estouram a calçada, que estouram os canos com as suas raízes, são árvores com mais de 40, 50 anos. Então você tem que ter um sistema de manejo. Só que infelizmente, às vezes, a pessoa fala assim, lá, cortou 10 árvores, mas ela não fala que nós plantamos 20 mil, né? Então precisa deixar isso muito bem claro. Todo o trabalho que a gente faz é com muito critério. Quando você vai fazer um manejo de árvores, é um negócio muito sério e a gente sabe disso. Até porque todos os projetos que nós estamos fazendo, até o projeto piloto do Brasil, que é o de concreto, tem viés ambiental. Eu estou reduzindo 6% da temperatura onde eu estou pondo concreto na cidade, que é o projeto piloto no Brasil, né, de fazer vias municipais com concreto. E a partir daí eu reduzo 6% a nossa temperatura no município. Isso vai ter um efeito muito mais relevante, às vezes, que algumas árvores plantadas, por exemplo. Então esse é um projeto que a gente acredita bastante. No centro também isso está incluído, prefeito? Porque a gente também, em relação até essa remoção das árvores, a gente até consultou um especialista que naquele mesmo local realmente aumentou o nível de calor. Existem planos para aquela região também? Gostaria de ter contato com esse especialista, porque eu não tenho essa informação, muito pelo contrário. Nós estamos tendo um monitoramento das nossas vias e das nossas ruas com esse projeto todo de recapeamento e que a gente está conseguindo melhorar a condição de temperatura, apesar que, gente, nós estamos vivendo talvez o maior estresse hídrico e o maior seca de todos os últimos tempos, né? Então fica muito difícil alguém querer falar assim, olha, aumentou a temperatura porque cortou 4 árvores. Acho até um pouco leviano quem foi que deu essa informação. Então, esse local ficou muito bom, ficou um lugar muito bacana, assim como a gente está fazendo, de novo, tem projeto, tem muito critério, ninguém faz as coisas aqui porque acha que tem que fazer, a gente faz porque precisa ser feito, e assim tem sido feito por nossa parte. Então o senhor acredita que não gera impacto ambiental, como por exemplo a duplicação lá da avenida no entorno da Rua do Porto, né? Nada, muito pelo contrário. Ali do Pecorari. Muito pelo contrário, é um projeto antigo que precisa ser feito urgente. Nós temos ali o maior ponto turístico do nosso município e as pessoas às vezes demoram 1 hora e meia num sábado, domingo para acessar esse local. Então assim, não existe eu não tratar bem do ponto mais importante turístico da nossa cidade. E a gente precisa dar fluidez a esse sistema. E lá o projeto está super bem consolidado, super bem trabalhado, exatamente para não ter nenhuma inundação, problemas de impermeabilização. Inundação, ali nunca vai ter, não vai ter problema de inundação, porque ali é um ponto de inundação. Toda aquela região, nós já invadimos aquilo há mais de 100 anos.
Aquilo era o ponto de inundação, é ponto de inundação do rio, é ponto de extravasamento do rio. Tanto que nós já temos os lagos lá, que é para segurar isso. Então, é deixar muito claro, nós temos um controle muito efetivo sobre os sistemas de inundação e até hoje não tivemos nenhum nos 3 anos e meio que nós estamos lá no rio Piracicaba. E por quê? Porque a gente trabalha com um sistema muito controlado. Só que ali é um ponto de extravasamento, aquela área é mais rebaixada que a calha do rio. Então, você sempre vai ter que saber trabalhar e muito bem com esse sistema. E nós já temos isso. E não é por causa de 300, 400 metros de uma nova faixa que nós vamos mudar o sistema de permeabilização daquele local. Candidato, o senhor propõe a concessão do Parque do Mirante, elevador e do aquário. Isso. Nesse modelo, haveria a cobrança de uso para os usuários desses locais? Vamos lá, se você mora lá, você deve saber, ali sempre foi um restaurante que nunca ficou abandonado, nunca mais teve nada, e também era um dos pontos, uns ícones da cidade de Piracicaba, as pessoas iam comer um peixe no Mirante. Então a gente está resgatando isso, é um parque que está muito ruim, muito estragado. Então a gente precisa ter segurança nesse parque, a gente precisa ter qualidade, limpeza. Então o que está por trás desse projeto é você reativar esse restaurante, e esse é o ponto nevrálgico desse trabalho, e você recuperar, dar segurança e qualidade no parque inteiro do Mirante. Vai de contrapartida o elevador e vai o Museu da Água. Só que essas duas estruturas, Museu da Água não, o aquário, essas duas estruturas, qual é a contrapartida que nós temos com quem ganhar? Ele vai ter que dar de graça para os nossos alunos do nosso sistema público de ensino, para a população local. Então você tem a contrapartida que é isso. Então assim, não terá impacto nenhum na questão das pessoas que nós recebemos, mas quem vier de fora, sim, ele vai ter uma remuneração. Mas o grande atrativo é o restaurante. O que vai fazer dar renda para essa pessoa que vai fazer a concessão é o restaurante, e isso obviamente será pago. Então o acesso pago seria para quem vem de fora e para a população não? Isso, exatamente. Essa é a expectativa. Certo. Outra questão aí, né, não só do Parque do Mirante, mas é o Teatro Lúcio Neto, né, que tá aí, uma demanda antiga, já foi palco de grandes espetáculos e hoje tá ali com necessidade de manutenção e tal. Houve, inclusive, a abertura, né, recentemente aberta a licitação para a nova reforma do teatro. Por que a demora e o que o senhor pretende fazer para que isso seja entregue no menor prazo possível? Faltam menos de 5 minutos. Puxa vida, vamos lá. Não, eu acho que o teatro é uma questão de ar refrigerado, na verdade é isso, não são grandes reformas, o problema dele é ar refrigerado. E é complexo porque é um sistema que você não tem, não acha o fabricante, nós tivemos 2 licitações que deram água, é difícil achar um especialista para mexer com aquela estrutura, mas agora, graças a Deus, aconteceu, então já está licitado, está iniciado, é isso, é reestruturar o ar-condicionado dele, ele vai estar apto a ser operado e esperamos ainda que dê para fazer ainda esse ano. Tem mais alguma coisa que pretende ser feita? Depois tem algumas reforminhas pontuais nos camarins, algumas outras estruturas, banheiros e tal, mas nada que seja relevante. O importante ali é o ar refrigerado. Também tem a possibilidade de ampliação do aeroporto, né, da cidade, mas a informação do Ministério de Portos e Aeroportos, dada ao G1, é de que ainda não há uma definição quanto ao modelo de exploração também desse espaço. Vocês receberam alguma garantia de que realmente vai conseguir fazer essa ampliação, esse investimento? A regionalização, no caso, né? A ampliação isso que eu ia dizer. Né? São duas coisas distintas. Uma coisa é a ampliação, isso nós estamos fazendo com recurso próprio. Outra é a regionalização do aeroporto, sim, que a Infraero e a ANAC sinalizaram interesse em assumir esse aeroporto. Eu fui para Brasília discutir com eles e está sendo discutido isso, mas uma coisa não está vinculada à outra. Nós não podemos esperar. Piracicaba tem uma característica, né, uma das polos econômicos e industriais os mais fortes do Brasil, então a gente não pode deixar de ter essa estrutura. Então nós temos hoje uma pista com 1.200 metros, vamos para 1.500, que com isso permite a gente receber aviões de até 100 passageiros. Então isso nós estamos fazendo por nossa conta, independente se será regionalizado ou não. Pode ser interessante, mas se não for, nós temos condição total de tocar o aeroporto. Ok. Candidato, seu plano também inclui o Estatuto da Guarda Municipal e um plano de cargos e salários dos servidores, que é uma reivindicação da categoria há um tempo. Por que ficou para o segundo mandato e o que já tem sido feito em relação a isso? Bom,
Aí você tem que perguntar para a Câmara de Vereadores. Eu mandei o estatuto para lá e está lá parado já há quase um ano, né? Então, acho que essa é uma questão que aí envolve questões também de cunho político e não técnico. Nós contratamos a FIP, já etapa número 1 era o Estatuto da Guarda, porque era uma coisa que inclusive é lei, foi feita uma lei em 2014 e precisava regulamentar, porque a maioria o Estatuto atual da Guarda ele é irregular, inclusive. Então, nós priorizamos ele como etapa número 1, segundo é magistério, depois saúde e aí o restante dos funcionários. Nós contratamos a FIP, então já está terminando também a parte do magistério, demora, não, são situações complexas, se fosse fácil alguém já tinha feito inclusive, né? Porque plano de cargos e salários no setor público ele envolve muitas nuances, inclusive mudanças, porque você tem seletistas, tem autarquistas, então você tem situações diferentes no sistema. Então a gente está adotando com muito cuidado e muito critério, até porque é uma política nova que você adota e você tem que ter muito carinho com isso. Esperamos que o da Guarda, se não for votado ainda esse ano, porque eu acho que agora, em questão eleitoral, tudo atrapalha. Mas deve ser o ano que vem o mais rápido possível, porque ele está pronto e só depende agora da Câmara de Vereadores. Falta pouco menos de um minuto, rapidinho. A Policlínica Ilumina, que fazia atendimentos oncológicos, parou de atender em 2022. Exames. Exames, né? Havia um plano da prefeitura. Por que não conseguiu fazer nesse mandato e por que daria certo agora num possível novo mandato? Não tem plano nenhum, nunca teve plano. Aquilo Plano é uma entidade assumir, privada, né? Que nunca nisso, em nenhum momento se falou da prefeitura assumir. Aquilo é uma entidade privada que teve problemas sérios, prestava serviço à prefeitura, não prestou, tem que prestar serviços à justiça, vai prestar contas à justiça, porque esta é a única realidade. E todos os serviços que eram feitos lá, nós fizemos com outras entidades. Nenhum exame oncológico deixou de ser feito em função desta unidade privada que foi mal gerenciada, mal administrada e que quebrou e que está devendo dinheiro à justiça. O que a gente fez, sim, foi uma interlação, uma integração com outras entidades, né? A gente fez uma interface com essas outras entidades para falar, vocês não querem assumir? Se alguém sério assumir aquela unidade, nós, prefeitura, assumimos a função de contratar serviços de exames dessa unidade. Então esse foi o compromisso que nós temos e esperamos logo estar anunciando quem é a empresa que vai assumir a policlínica, e a prefeitura já sinalizou que aqui, se formos um grupo sério, nós vamos sim atendê-los. Luciano Almeida, chegamos ao fim do tempo da nossa conversa, agradecendo pela presença. Muito obrigado, esperamos ter outras oportunidades. Foi muito rápido essa, não deu para falar muita coisa, mas valeu, obrigado. 10h25. CBN Eleições 2024.